Gosto dessa música, não só pelo significado da letra, que é profunda, mas pela estrutura melódica, que dá ânimo, vigor, coragem. É uma música para frente, né? Este é o poder dos sons, e tem gente que ainda não caiu a ficha para a realidade do poder dos sons, para nos mover e para nos impulsionar. Esse é o poder da música. Hoje eu vou pregar um sermão temático. Normalmente meus sermões são expositivos. Eu gosto mais de sermões expositivos, onde eu analiso um texto da Bíblia. Mas hoje eu vou falar sobre um tema, um sermão temático. E lá no final eu vou usar a Bíblia. Mas é uma exposição de um tema, diferente da maioria dos sermões que vocês me venham pregar aqui. Nós estamos nos primeiros anos de um novo ano. E todo início de um novo ano a gente faz propósitos, renova propósitos. E esses dias eu vi alguém dizendo assim, eu não fiz nada. E a pessoa perguntou, por quê? Porque eu não cumpro. Ele falou assim, por isso eu não faço propósito nenhum. Eu acho que esse é um outro extremo. Eu creio que nós deveríamos fazer novos propósitos. Você já deve ter feito, a Cláudia mencionou alguma coisa na história das crianças, que você já deve ter feito alguns propósitos e eu penso que você deve fazê-los. Isto é bíblico, a Bíblia nos estimula a fazermos renovação de concerto. A Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma renovação de concertos, de propósitos. De tempos em tempos nós temos que renovar nossos propósitos, rever nossos alvos, nossas metas, nossos sonhos. Nós temos que corrigir sempre nossa visão. Porque estas coisas nos motivam. O dia que você chegar à conclusão de que você não quer mudar nada, de que você não tem sonho nenhum, pode já encomendar seu caixão, porque já está na hora de você morrer mesmo. Já pode fazer um planejamento, já pode acertar lá. Tem que ter sonhos, metas. Talvez eles não precisam ser tão arrojados em algumas circunstâncias da vida, mas você precisa ter metas. Nem que seja levantar todos os dias pela manhã cedo, ler a minha Bíblia, caminhar 1 hora todos os dias, fazer esteira diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, sabe? Sei lá, alguma coisa você tem que ter, que te motive, que inspire, que te dê assim, ânimo, gás, sabe, gás, para continuar vivendo sobre as dificuldades deste mundo miserável até Jesus voltar. E uma das coisas que eu penso que é muito importante para esse novo recomeço, né? Parece redundância, mas não é, um novo recomeço, é a ideia de que você deve perdoar quem necessita de perdão, você deve perdoar quem não merece perdão, você deve perdoar você mesmo, que às vezes não merece ser perdoado nem por você mesmo, mas que precisa de perdão. Eu acho que o perdão faz parte desse contexto aí, de novo ano, de recomeço, de novos propósitos, novos alvos e novos desafios. Eu acho que o poder do perdão está na oportunidade que nos dá de recomeçar. O perdão oferece uma saída, uma nova alternativa. Sem o perdão, nós permanecemos como vítimas de nós mesmos, de um fato, de um erro, que nós mesmos cometemos ou alguém cometeu para conosco. E perdão envolve desligamento dos erros do passado, dos próprios ou dos outros. Perdoar é jogar fora o excesso de bagagem. Já leram na Bíblia a história de Jonas? Quando eles enfrentaram aquela tempestade, o que os marinheiros fizeram? Jogaram fora a bagagem. Às vezes nós temos que aprender a jogar fora. E perdoar é jogar fora o excesso de bagagem. Malas sem alça, sabe? Mala sem alça. Aquele estrupício. Você já carregou uma mala sem alça? Experimente um dia. Meus filhos nunca esquecem, nunca. Porque quando nós morávamos em Goiás, para irmos para Santa Catarina, tínhamos que passar aqui por São Paulo.
A gente vinha sempre de busão, né, e passávamos por aqui. Depois no Paraná também, às vezes, a gente passava por aqui, porque tínhamos que ir para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte tínhamos que passar por aqui para irmos para Santa Catarina. E vocês recordam, aqueles que moram em São Paulo há mais tempo, de que houve uma época que eles dividiram os terminais rodoviários. Ainda tem, mas dividiram mais ainda. E ali na estação Bresser tinha um terminal rodoviário. O ônibus para Belo Horizonte tinha que ir na estação Bresser. Os ônibus de Goiás chegavam no Tietê. E os ônibus do Paraná chegavam lá ainda como é, lá na Barra Funda. E aí nós chegamos, eu, Márcia e os meninos pequenos, lá no Bresser. E nós tínhamos que pegar o metrô para irmos para o Tietê. Que tinha que pegar até a estação Sé para pegar o outro para ir para o Tietê. E nós estávamos com as malas e tinha tanta gente naquele terminal, era final de ano, e no metrô uma gentarada, aquele socado. E aí caipira que chega do interior, não está acostumado com aquela gentarada, sabe? E nós estávamos com umas malas e uma mala grande. E naquela confusão, a mala grande arrebentou a alça. Então nós estávamos com as malas, agora com uma mala sem alça, e com os meninos, né? E era um sufoco, e até hoje ele diz assim, pai, quando a gente entra no metrô, a gente lembra daquele dia. Eles assustadinhos assim, com aquela gentarada, sabe? Uma mala sem alça, que coisa triste você carregar uma mala sem alça. Com peso, aquela mala pesada, né? E hoje as malas têm rodinhas e tudo facilita. Naquela época ninguém se falava de mala de rodinha, né? Isso já deve estar fazendo talvez uns 20 anos, ou uns 18 mais ou menos. Culpa, ódio, rancor, ira, mágoa, é como mala sem alça. Excesso de bagagem que não vale a pena carregar, que nós temos que jogar fora mesmo. O duro que a gente não vê, se a gente visse seria bom. Nós vamos nos mudar segunda-feira. Eu já encaixotei a maioria dos meus livros. Eu tenho mais de 2.000 livros, beirando aí talvez os 3.000 livros. Eu falei, Márcia, eu falei para ela, eu tenho que jogar alguns livros fora. Eu falei assim, vou jogar os teus. Falei, eu vou jogar todos os teus de educação que estão lá, vou jogar fora. Ela falou, pode jogar meu livro antigo, né? Mas me dá dó de jogar. E no apartamento que a gente vai morar, é um apartamento menor e não tem espaço para colocar estante, tive que cortar a estante, e eu vou ter que tomar a decisão, alguns livros eu vou ter que jogar fora. Jogar fora. Mas livro, bagagem, você vê, você sente. Coisa velha, você sente, joga fora. Isso eu vou jogar fora. Você vê, então você vê e joga fora. Mas a culpa, a ira, a mágoa, o rancor, a gente não vê, eles não são sólidos. São coisas abstratas, estão lá dentro, na alma, no espírito, na vida. Mas é um fardo, é uma bagagem que a gente carrega e às vezes tem que jogar fora. E é o melhor, é jogar fora. Coisas nossas e dos outros. Trouxas de amargura. Eu tinha vontade, é porque a gente fica ridículo, mas eu tinha vontade de começar esse sermão com um monte de coisa em cima de mim, um monte de, sabe, de treieira, assim, de saco, de coisa, sabe? Para poder vocês visualizarem a importância de jogar fora algumas coisas que a gente carrega como fardo. Passa ano, entra anos, sai mês, a gente vai carregando aquelas mágoas, aquelas fardos, aquelas feridas, aquelas coisas aí que a gente vai levando pela vida fora. Se você puder desfazer-se de seus erros do passado, um fardo de vergonha, de culpa e de ira irá por água abaixo. Se você puder se desfazer dos erros dos outros, um mundo de amargura e dor vão desaparecer da sua alma, da sua vida. Muitos não conseguem sorrir, irmãos e irmãs, com mágoas e iras e rancores guardados no coração. Alguns acham que é difícil perdoar. Eles me dizem, pastor, é impossível perdoar. Eu não consigo perdoar.
Mas eu li essa semana alguma coisa sobre o perdão e um dos autores dizia que muito mais difícil é não perdoar. Exige muito mais do que perdoar. Uma série de estudos tem demonstrado que a amargura e o ódio reprimidos prejudicam a saúde da pessoa. Tensão, amargura crônica compromete o sistema imunológico, que torna as pessoas vulneráveis e não vale a pena. Não vale a pena. O que não é perdão? Ou o que não é relacionado com o perdão? Primeiro, perdoar não é justo. Tenha isso em mente, não é justo perdoar. O ofensor merece pagar. Merece sofrer as consequências. E não é justo perdoar. Coloque isso na sua cabeça. Perdoar é injusto. É injusto mesmo. A pessoa fez, ela merece. Por que eu tenho que perdoar? Ela não merece ser perdoada. Não merece mesmo, é injusto. Coloque isso na sua cabeça. Perdoar é injusto. Não é justo perdoar. Então, coloque isso na sua cabeça. Primeira ideia. Segunda, perdão não é apaziguamento ou submissão. O que é isso? Perdoar não é se conformar e se submeter a maus tratos de um tirano qualquer, seja lá quem for, aos caprichos de um insano, de um desequilibrado emocional qualquer. Isso não é perdão. Não, eu perdoo e fica lá sofrendo pancada e sofrendo maus tratos. Isso não é perdão. Isso não é perdoar. Perdão não é apaziguamento ou submissão. Terceira ideia. Perdoar não é necessariamente desculpar-se. O que é desculpa? Desculpar-se é deixar passar uma ofensa sem penalidade. A ênfase da desculpa é a eliminação do castigo. Isso é desculpar. Claro que às vezes a desculpa pode incluir o perdão, mas nem sempre é o caso. Por exemplo, os pais podem desculpar o filho de ter desarrumado ou bagunçado a sala. Aliás, podem perdoar o filho de ter desarrumado e bagunçado a sala. Mas não o desculpam da responsabilidade de arrumá-la, de colocar as coisas em ordem. Essa é a diferença da desculpa e do perdão. Perdoar não é desculpar, meramente desculpar. Pode ser que no processo haja desculpa. Mas perdão não é meramente você desculpar alguém. Outra ideia. Perdoar não é reconciliar-se com o ofensor. Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que haja reconciliação e pode ser que não haja reconciliação. Na história do filho pródigo, o pai perdoou o filho e se reconciliou com ele. José perdoou os irmãos e reconciliou-se com os irmãos. Mas pode ser que não haja reconciliação, porque na maioria das vezes não há possibilidade de reconciliamento. E você tem que ter isso em mente. Você pode perdoar sem necessariamente reconciliar-se com a pessoa, sem viver em relacionamento com a pessoa. Porque às vezes, e na maioria das vezes, isto não é possível e nem desejável. Por exemplo, uma pessoa que foi violentada em sua integridade física ou moral, ela pode perdoar o violentador, mas não significa que vai reconciliar-se e viver com essa pessoa. Mas pode perdoar no seu coração, na sua vida, e desliga-se completamente.
Algumas pessoas, como não conseguem viver essa vida de reconciliação, acham que não conseguem perdoar. São coisas distintas. Tenha em mente, então, que perdoar é uma coisa injusta, embora necessária, para que vivamos em paz, mas é injusto. Perdoar não é você se submeter aos caprichos e maus tratos de alguém. Não é isso. Perdoar não é desculpar os erros da pessoa, meramente desculpar. Não é. Perdão não é necessariamente reconciliar-se com a pessoa ofendida ou que ofendeu você. Perdoar pode envolver desligamento. Às vezes, uma mudança de ambiente, de lugar, começando uma nova vida, num novo lugar, numa nova cidade, é fundamental para um recomeço. Para o perdão, a reconciliação é como o glacê do bolo. Sabe o glacê, assim? O pastor Bulhão gosta de falar da cereja do bolo, né? A reconciliação para o perdão é o glacê ou a cereja. É dispensável para um bolo. Você pode comer um bolo muito bom sem glacê e sem cereja, né? Mas se tem a cereja e tem o glacê, é melhor do que não. Então a reconciliação para o perdão, a relação é do glacê e da cereja para um bolo. Nem sempre necessários, né? Ou fundamentais. Então o que seria agora perdão? Vamos aos aspectos positivos do perdão. O que é perdão? Perdão poderia ser ou é desligar-se da vergonha, do embaraço, do ridículo e da humilhação dos nossos erros do passado, dos nossos ou dos outros. Perdoar-se a si mesmo é desligar-se de algumas coisas, é viver à luz de potencialidades do presente em vez de ficar à sombra do passado. Isso é perdoar. É eu conseguir viver o agora, o presente, o hoje, e me desligar dos fantasmas do passado. Isto é perdão. Viver com a cabeça erguida, erguer a cabeça outra vez. Recomeçar em paz. É desligar-se das fantasias de retaliação e vingança, abrigados contra aqueles que nos machucaram. Isto é perdoar. Desligar-se das fantasias de vingança. Quem está falando para você não está falando de teoria. Eu estou falando como alguém que conhece esta realidade. Eu sei o que é ódio. Eu sei o que é ódio. Eu sei. Eu não sei se você sabe. Mas eu, Jorge Mário de Oliveira, sei o que é ódio. Ódio do meu pai, quando eu era menino. Eu odiava o meu pai. Eu não tinha raiva dele. Eu odiava o meu pai. E o meu sonho era matá-lo. Já contei isso para vocês uma vez. Aqueles que são membros da igreja aqui sabem. Quando eu era menino, eu pensava comigo, quando eu crescer, eu vou matar você. Um dia eu vou ficar homem como você e eu vou te enfrentar como homem, eu pensava comigo. Tudo que você tem feito a gente sofrer, tudo que você tem feito a minha mãe sofrer, eu vou acertar com você quando eu ficar homem. Eu abrigava isso no meu coração. E o ódio ia crescendo. Porque ele não gostava de mim. Ele tinha ódio de mim. E ele se voltava contra mim. E agredia minha mãe porque a minha mãe me protegia. Então eu sei o que é ódio. E aí eu conheci Jesus quando eu tinha 12 anos. E eu me batizei quando eu tinha 12 anos de idade. E para completar, no dia do meu batismo, naquele dia,
Noite de Natal, quando eu cheguei em casa, ele me expulsou de casa porque eu tinha sido batizado. Aí havia um conflito dentro de mim. Qual era o conflito? Seguir a Jesus e o ódio que veio, o ódio veio. Eu tinha só 12 anos. Depois ele me recebeu em casa de novo, depois de uns 3 meses. E aí veio conflitos por causa da religião. Por eu seguir a Cristo. Havia ódio guardado no coração. E esse ódio, para trabalhar esse ódio, não havia psicólogo, não tinha psicólogo, ninguém falava de psicologia naquela época. 40 anos atrás, quem falava de psicologia? Era uma ciência nova, poucas pessoas conseguiam trabalhar. E naquela época, eu não sei, não conheço a história da psicologia direito, mas trabalhava-se muito com psicanálise, né? Era a única linha assim, mais popular. Então havia muito preconceito na sociedade. E lá na cidade do interior, eu tive que lidar sozinho com isso. E graças a Deus eu conheci Deus aos 12 anos. Eu louvo ao Senhor, ponho a minha mão para o céu, sem ser pentecostal. Eu ergo a minha mão para o céu, irmãos. Eu ergo a minha mão para o céu. De alegria, de regozijo. Por isso eu gosto de cantar da graça de Deus. Porque se não fosse Jesus aos 12 anos, mas o conflito foi muito grande. Por anos arrastei esse conflito. Irmãos, era um cadáver, sabe que um cadáver, um peso morto que você carrega, é um peso morto. Vocês sabem que, lá na época, no passado, uma das formas deles matarem as pessoas, você sabe qual é? Você já leu sobre isso? Coisa terrível, eu não posso nem imaginar isso. Eles amarravam um cadáver no corpo da pessoa, de tal forma que a pessoa não conseguia se libertar daquele cadáver. E o cadáver ia se decompondo, apodrecendo, amarrado no corpo da pessoa. E a pessoa morria aos poucos, sendo decomposta pelo cadáver que se decompunha nas costas da pessoa. Você já pensou que morte é? Para mim é pior do que morte de cruz até, eu acho. Porque o cadáver ia apodrecendo aos poucos e ia contaminando a pessoa viva. E já pensou que vida que seria? E esse ódio que eu tinha do meu pai era isso. Essa coisa guardada no coração. E aí eu me tornei um homem. E aí ele queria que eu fosse para o exército. Era o sonho dele que eu fosse para o exército, que eu fosse oficial do exército. E aí eu fui para o Exército Brasileiro, eu fui convocado para o Exército Brasileiro, e eu fiquei no Exército um dia, porque houve excesso de contingente, eles tiveram que mandar 26 homens embora. E eu estava lá, forma que forma, forma e desforma, forma e desforma, forma e ninguém sabia por que era. E aí o oficial, comandante, sei lá quem, foi passando assim de um por um, e chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim: você quer servir? Eu falei: não. Ele me perguntou por quê? Eu falei: porque eu vou fazer faculdade em Joinville e eu acho que o exército vai me atrapalhar, e por isso eu não queria servir. Aí ele falou assim: dê um passo para frente. Aí deu um passo para frente. E depois que ele conversou, deram uma ordem: todos aqueles que receberam a ordem de dar um passo para frente, formem um pelotão à parte. E nós éramos 26. E lá fui eu, naquele grupo. E eu fui dispensado. E quando eu cheguei em casa e ele viu que eu fui dispensado, todos os raios da ira dele caíram sobre mim. Todas as palavras bonitas que eu não posso nem pensar, ele descarregou em cima de mim. E aí ele falou assim para mim: agora suma da minha casa, suma da minha frente, não te quero ver mais, eu te odeio, suma. Você já é um homem. Eu fui embora. Fui embora para o Joinville, fui morar com a minha avó. E fui trabalhar, e fui procurar emprego. Até concurso para carteiro eu fiz. Para poder ver se arranjava um trabalho. Porque eu fiz científico e não tinha emprego. Eu não tinha profissão. Eu fiz o científico, aí encontrei com um amigo na rua, ele falou assim: Jorge, lá no trabalho na Consul estão fazendo um curso, papapá, você pode fazer. E eu fui lá, me inscrevi, fiz, passei e comecei a trabalhar na Consul, e morando em Joinville. Só que eu ia todos os finais de semana para São Francisco, que é a minha cidade de origem. E todo final de semana ele brigava comigo. Quando ele me via: o que você veio fazer na minha casa? Ele falava assim para mim: suma da minha frente, você me persegue. Ele falava assim.
E aí eu era homem da vontade de fazer o quê? Eu tinha vontade de dar soco. Graças a Deus eu nunca levantei a mão para o meu pai. Graças a Deus. Deus me protegeu disso. Mas eu tinha vontade de dar soco, tinha vontade de pegar cadeira, jogar cadeira nele. Eu tinha vontade de pegar a mesa e jogar a mesa nele. Eu tinha vontade, mas Deus nunca me permitiu fazer isso. E um dia, num sábado, eu estava sentado na ponta da mesa, comendo com a minha mãe. Depois do culto, só nós dois. Quando ele entrou na porta da cozinha, e ele me viu comendo, hoje eu entendo que era o diabo que fazia tudo isso. Era o diabo que possuía ele, e o diabo me cutucava com varas curtas, porque o diabo queria que eu extravasasse o meu ódio. O diabo me provocava para eu fazer aquilo que ele queria, que o diabo tinha colocado no meu coração. Hoje eu sei, naquela época eu não sabia. E aí ele me xingou de tudo, me xingou. O que você está comendo a minha comida? Eram umas coisas baixas, uma baixaria assim. Eu não falei nada, me levantei e fui para a igreja. Eu tinha a chave da igreja, já me ajoelhei sozinho e chorei diante de Deus. E pedi para Deus tirar aquele ódio do meu coração, aquela raiva. E eu sentei num harmôniozinho, abri um inário que eu tinha lá, louvores do coração, e caiu num hino que Deus falou comigo naquele hino, que hoje está no inário. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus, se a sombra oculta o sol. E Deus falou comigo com aquele hino. Eu vi alguém batendo na porta, era minha mãe. Abri a porta. E ela veio, e nós choramos juntos e oramos juntos. Mas eu tinha ódio no meu coração. Eu lidava com aquilo e não conseguia me libertar com aquilo. Aos 20 anos eu vim para São Paulo para fazer teologia, mas eu tinha ódio no meu coração. Eu estava longe do problema, mas eu tinha ódio no meu coração. E numa semana de oração, numa sexta-feira o pastor pregou. E ele falou sobre perdão, amor. E eu fui para a capela, o Espírito Santo falou comigo e eu passei horas na capela, na madrugada, sozinho, orando a Deus, pedindo para Deus remover o perdão, o ódio para eu perdoar. Naquela madrugada eu saí daquele lugar vitorioso. Naquela capela ficou um defunto apodrecido de ódio. Naquele lugar. 19 de maio de 1976. Eu tenho essa data guardada numa Bíblia velha de estudante que eu guardo comigo. E eu escrevi aqui, hoje, 19 de maio de 1976, eu entreguei meu coração de novo a ti, papai. Eu escrevi isso, naquele dia, o dia histórico, eu perdoei o meu pai. Eu escrevi uma longa carta, Deus me libertou do ódio e eu perdoei. Escrevi uma longa carta da qual ele nunca comentou comigo, mas um dia eu matei aquele homem no tanque de batismo. Que coisa linda, já pensou? Olha o que Deus, quando eu conto essa história para os jovens, eu deixo eles ficarem bem em suspense. Aí eu falo assim, mas infelizmente eu matei o meu pai. Ele falou, aí, pastor assassino, monstro, né? Eu digo assim, no tanque de batismo. Aí eles falam, ai pastor, né? Que susto que o Senhor nos deu, né? Eu falo para adolescentes, às vezes eu conto essa história, porque os adolescentes têm muitos problemas com isso. Muito conflito, muita mágoa, ainda mais nessa época de pai separado, de pai que não assumiu o filho, de pai que abandonou a família. Então eles têm muita mágoa, muito ódio no coração. Naquele dia Deus me libertou e anos depois, quando eu tinha 40 anos de idade, eu batizei meu pai no mesmo tanque. Que coisa linda, o que Jesus pode fazer por nós. Irmãos, quem está falando para você, eu não te conheço, eu não sei se você tem ódio guardado no coração ou não. Mas se você tem, liberte-se pelo sangue de Jesus, liberte-se. Porque não existe nada melhor do que ser livre. Perdoar é viver à luz da potencialidade de hoje, não de um passado que se foi. Tem
Tem gente que vive o passado, quer seja as glórias do passado, ou as mágoas do passado, ele vive só no passado. Eu fui, eu fiz, ou aconteceu isso comigo, há anos. Aquele ranço. Irmãos, que coisa horrível. Ranço, que coisa horrível. Por respeito, eu não falo alguma coisa que tem na minha cabeça. Se eu estivesse falando para o aluno, eu falava. Mas ranço, sabe o que é ranço? Sabe o que é sarro? É isso mesmo, sarro. Aquele sarro que fica lá grudado, aquela coisa. Sabe aquela panela velha? Aquela crosta em panela velha, aquela coisa que fica anos e anos e anos e não sai da panela nunca mais. É isso na vida de algumas pessoas. Como eu queria que você entendesse isso. Irmãos, eu lutei com Deus essa semana para não pregar esse sermão. Eu não queria pregar sobre perdão. Eu não queria. Ontem à noite eu revisei meus escritos. Eu abri minha gaveta de sermões. Eu comecei a procurar sermão. Quem sabe tem algum aqui que me ajude. E Deus dizia, você vai pregar sobre o perdão. Aí tá bom, eu falei, tá bom, Senhor. Me assentei e peguei meu manuscrito, revi, completei. Eu não sei por que Deus quer, mas quem sabe haja alguém aqui que precisa perdoar para viver em paz. Eu não sei quem é, mas é esta mensagem que Deus queria que eu pregasse hoje de manhã aqui. Porque eu sei que não é uma coisa fácil de viver, mas é possível pela graça de Jesus. E o dia que nós conseguimos nos libertar, nós conseguimos potencializar o momento e não mais presos e amarrados a um fardo do passado. Perdão é canalizar energia da ira vencida para novos projetos com pessoas novas. Isto é perdão. Livre, irmãos. Livre. Como perdoar? Perdão é uma coisa injusta, mas necessária. Perdão não é apaziguar, é colocar a mão na cabeça e submeter-se a maus tratos de pessoas ruins. Perdoar não é desculpar erros das outras pessoas. Perdoar não é necessariamente reconciliar-se. Perdoar é desligar-se da vergonha, do embaraço, do ridículo, dos erros. É viver à luz da potencialidade do presente e não de um passado remoto. É desligar-se das fantasias da retaliação e do ódio, da vingança abrigados no coração. É canalizar a ira vencida para novos projetos, ideais, sonhos e alvos na vida. Isto é perdão. Aí vem a pergunta, como fazer isso? Tem muitas ideias, muitas, mas eu quero trabalhar apenas uma única ideia, que eu descobri num autor aí e gostei da ideia. É reformular, isto é, ver o fato por uma nova luz, uma nova perspectiva. É escapar dos limites dos dilemas para uma ordem superior de soluções. É mudar para possibilidades. É reformular os pensamentos, que consequentemente reajustarão os sentimentos acerca daquilo que nos perturba, que nos incomoda e que nos magoa e que nos fere. Reformulação de pensamentos para reajustamento de sentimentos. Sabe quem fez isso? Jesus. Ninguém foi tão odiado quanto Jesus. Ninguém foi tão perseguido, tão injustiçado quanto Jesus. E ali na cruz, com os braços abertos, sofrendo horrores,
Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles sabiam o que faziam, mas não sabiam o que faziam, porque eles sabiam que queriam matá-lo e sabiam que queriam matá-lo daquele jeito, só que eles não sabiam as consequências por detrás dos atos e das atitudes que eles estavam cometendo. E às vezes as pessoas que fizeram algumas coisas para nós não sabiam as implicações daquilo que estavam fazendo. Ou se sabiam, não conheciam todos os dados. E às vezes até nós mesmos, que cometemos erros para com as outras pessoas. E que erramos muito. Por isso, a reformulação de ideias e de pensamentos. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus não justificou o erro deles. Jesus não desculpou os erros deles. Jesus perdoou-os. Tendo em mente, eles não sabem o que fazem. Eles são insensatos, eles não sabem o que fazem. Quando eu compreendi isso, me ajudou a perdoar o meu pai. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele era um ignorante. Ele teve poucas oportunidades. A mãe morreu quando era pequeno, tinha 5 anos. Foi criado numa madraça. Teve que sair cedo de casa. Sofreu muito. Muito jovem, se envolveu com um casamento precoce. Ele não sabia o que fazia. Me ajudou a ter misericórdia do meu pai e perdoá-lo. E graças a Deus, minha esposa aqui é testemunha que nós vivemos bons relacionamentos, apesar de distantes, pelas circunstâncias. Bons relacionamentos. E dos filhos para ele, quando a compreensão chegou, eu era o melhor, mas eu fui o pior, mas eu me tornei a melhor. O que Deus pode fazer quando nós nos abrimos? Perdoe se você precisa perdoar alguém. É injusto? É. A pessoa não merece? Não. Você também não merece. Mas perdoa. Perdoa. Reformule seus sentimentos. Assuma o problema e com a graça de Deus, com o poder de Deus, liberte-se. Gosto daquela música que o Dr. Lee ensinou uma vez, lembrem? Liberte todos os teus anseios, mais, né? Não mais, Ismael. Sorria. Liberte. E ele fazia assim com a mão, sabe? Era uma musiquinha que ajudava. Liberte seus anseios, suas ansiedades, suas preocupações. Liberte, seja livre. Deus quer isso de você e de mim. Você pode viver bem. Enterre defuntos, porque defuntos têm que ser enterrados, e muito bem enterrados. E esses dias eu fiquei impressionado, fui fazer um funeral aí no cemitério, aqui na região de Santo André, e tinha os túmulos meio abertos, uns caixão, fiquei impressionado. Mas porque defunto tem que ser enterrado mesmo, certo? E a pior coisa é desenterrar defunto. É a pior coisa. E tem gente que tem habilidade de desenterrar defunto. Perdoa agora, resolve tudo. Isso é muito comum entre marido e mulher. Muito comum entre marido e mulher. Resolve tudo. Acontece um probleminha, ou o marido ou a mulher começa a dizer, porque naquele dia aí saiu o defunto. Porque naquele outro dia, aí saiu outro defunto. Aí, em vez de ficar um defunto, que é o problema do momento, aparece quantos? Um monte.
porque é o do dia, ou da semana passada, ou do mês passado, do ano passado, do primeiro dia do casamento, e aquilo olha, é muito pior do que se resolvesse o problema. E aí são mágoas e coisas tristes. Não vale a pena, não vale a pena. Liberte-se pela graça de Jesus. Jesus oferece isso. E você pode pensar, mas é difícil, pastor, eu não consigo. Lembre-se de Jesus. Para ele foi muito difícil, mas ele perdoou. Perdoo vocês. Jesus falou assim: eu perdoo vocês. E aí lá está a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Que Jesus abençoe você, meu irmão e minha irmã. E lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz assim: suportem uns aos outros, perdoando uns aos outros. Que Jesus realmente te abençoe. E que nesse recomeço desse novo ano, você possa recomeçar de fato e de verdade. Perdoando, libertando-se em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Me dá vontade de dizer amém de novo. Amém. Que assim seja, de fato e de verdade. Que essas palavras não fiquem no ar, mas que elas produzam efeito na vida, não sei, de alguém aqui. Não somente para que você viva bem neste mundo, mas que tenha esperança da vida eterna. Amém.